Olá, apoiador e apoiadora, tudo bem? Eu me chamo Tainara Lemos, eu sou coordenadora de programas e projetos do Instituto Padre Wilson Grow. Estou coordenando atualmente o projeto piloto do Pode Crer, um dos nossos programas que atende a 320 crianças, adolescentes e jovens em 3 trilhas de aprendizagem de forma totalmente gratuita. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por você ser parte também do Pode Crer, através da sua doação, incentivando e apoiando a formação de adolescentes e jovens na tecnologia, na inovação, empreendedorismo, para que esses jovens e adolescentes consigam se inserir no mercado de tecnologia que está em ascensão na Grande Florianópolis e mais do que apenas essa inserção, que eles possam também aprimorar as habilidades, desenvolver empatia, engajamento, confiança, além de se identificar e identificar os desafios e soluções para as suas comunidades. Com o seu apoio, nós conseguimos fazer um movimento que, numa primeira etapa, contemplará 60 jovens com idade entre 14 e 24 anos na formação complementar no Pode Crer, com uma bolsa mensal de R$ 250. Eu gostaria de contar para vocês um pouquinho mais em detalhes sobre as atividades, as aprendizagens e o que está acontecendo nas nossas oficinas desde março. Nessa primeira etapa, nós realizamos a oficina de Equalização 2.0, uma parceria com o Prototipando a Quebrada, onde a gente pôde apresentar aos jovens o universo da tecnologia de maneira a equalizá-los na mesma base. O processo todo ele aconteceu com os jovens presencialmente conectados no espaço de aprendizagem construído no Discord. Os mediadores eles facilitaram os conteúdos junto aos estudantes e alguns dos conteúdos que a gente pôde fazer esse momento foram as ferramentas de trabalho que são as mais comuns nas áreas de tecnologia, com um enfoque nas ferramentas oferecidas aí no Google, apresentação, Sheets, Forms, Doc. Também apresentamos ferramentas que facilitam o aprendizado autodidata na internet, como YouTube, podcasts, plataformas de live, redes sociais. E também a gente ofereceu diversas ferramentas e métodos de organização, tanto de projetos quanto de afazeres cotidiano para os jovens, tais como Trello, Google Agenda, Google Keep, ferramentas que vão ser muito úteis nesse universo da tecnologia que eles podem vir a trabalhar, podem vir a se inserir. Além dessa parte de hard skill, a gente também apresentou aos jovens a estrutura recorrente de empresas de tecnologia, focando nas empresas de desenvolvimento de software, nas funções que geralmente são necessárias. E para esse momento foram convidados alguns profissionais dessas áreas para que eles pudessem apresentar os relatos, contar um pouquinho das suas experiências e algumas dicas de como introduzir-se nesse mercado de tecnologia. Na Equalização, a gente também promoveu o desenvolvimento de projetos dos jovens e esse desenvolvimento foi acompanhado por mentores que vinham também dessas áreas de tecnologia, do design, trabalharam com orientações de uma maneira colaborativa ou individual aos jovens e acompanharam os projetos de cada um com feedback sobre o progresso do seu aprendizado. As competências que procuramos despertar nesse processo foi a colaboratividade, a autonomia, o protagonismo, entendendo, fazendo com que o jovem entenda como aprender a aprender, como ele conseguir ser autodidata no universo de tecnologia. Essa etapa ela foi fundamental para que a gente pudesse entender qual o perfil dos jovens e quantos desses jovens gostariam de estar nessa área da tecnologia. Foram cerca de 50 jovens que a gente identificou com o maior potencial interesse pela área da tecnologia e que agora vão poder prosseguir com a gente no Pode Crer com momentos formativos mais personalizados, como, por exemplo, trabalhando a programação. E isso é muito importante dentro do projeto, porque a gente entende que nem todos possuem esse interesse na tecnologia, mas também damos o suporte à formação dos jovens com outras oficinas, sempre trabalhando a questão de multiletramentos em diversos formatos, trazendo muito à tona a questão do protagonismo do jovem, da criatividade e do aprender fazendo. Na oficina de comunicação e expressão, nós trabalhamos em 2 vertentes, a da expressividade, tanto escrita, oral, da forma com que o jovem se coloca, identificando ali os seus talentos, pela via da experimentação teatral, dos movimentos dinâmicos, e a comunicação e expressão que traz também a parte técnica, o audiovisual, o universo da edição, da autoria, da expressão na internet, da expressão e do uso nas redes sociais. E também pensando na expressão, a oficina de arte
cultura, ela é imbuída do elemento de apresentar ao jovem as diversas expressões artísticas existentes, as conexões entre arte, tecnologia e educomunicação, contribuindo para o engajamento dos estudantes em processos criativos, né, que valorizem a sua experiência individual e coletiva. A criatividade também é o cerne da proposta da oficina de economia criativa, onde o jovem ele se aproxima do conceitual do empreendedorismo e ele é incentivado a criar, a prototipar as suas ideias, a construir projetos, a entender os caminhos para a materialização desses projetos. Nessa oficina, os jovens eles conseguem desenvolver os seus próprios projetos em grupos por afinidade, né? Projetos de empreendimentos que surgiram muitos com real possibilidade de execução e com impacto social. Então esse foi um ótimo exercício para que os jovens pudessem potencializar os seus talentos baseados naquilo que fazia e faz sentido a eles, às suas famílias e às suas comunidades. Já com a oficina de inglês, nós buscamos ampliar o repertório cultural dos jovens também em duas vertentes, como idioma adicional, trazendo elementos da cultura de outros países, da comunicação de um mundo conectado e sem fronteiras, e ao mesmo tempo num sentido instrumental, dialogando com aquilo que o jovem irá precisar num contexto de mercado de trabalho em tecnologia e inovação. E por fim, a oficina que será trabalhada de uma maneira mais intensiva agora em julho, que é a Jornada X, trata-se de uma parceria com a Live Lab, onde a partir de um ecossistema gamificado, a gente desafia os jovens a usarem as suas ferramentas, todas as ferramentas ao seu alcance, de organização, comunicação, redes sociais, para realizar um sonho. Sonho esse que foi identificado a partir da escuta do território do próprio jovem. Então, os 250 jovens que atendemos, eles se organizaram em 18 ligas e cada liga escolheu uma problemática social que lhes chamava a atenção. E assim a gente lançou o desafio, né, com algumas missões que eles precisam resolver e de uma forma rápida, gratuita, espetacular e divertida para que eles consigam fazer uma ação que atue como solução para a problemática que eles apontaram. Então, com esse conjunto de oficinas e conhecimentos construídos, sobretudo construído como jovem, nós estamos trabalhando não somente na técnica necessária para que eles sejam bons profissionais no mercado de tecnologia, bons empreendedores, bons artistas, mas estamos trabalhando as competências tais como a autoconfiança, a segurança de si, a segurança no seu talento, a empatia, a criticidade, o olhar comunitário e a resolutividade de problemas. E é esse horizonte que a gente quer fortalecer com a juventude periférica e com vocês apoiadores. Somos muito gratos novamente, né, de ter vocês como parceiros desse grande objetivo e dessa grande empreitada que é o Pode Crer.